Nós estávamos cantando aqui, eu acho que foi a última música, Yavé, foi? Yavé, Rafá, Jirê, Adonai, Elohim. Eu, só no louvor agora que eu me atentei, estava assim pensando, cantando, né, e aí me veio a palavra que nós vamos ministrar agora. E eu gostaria de falar hoje sobre os atributos de Deus. Acredito que direcionado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E aí essa música me lembrou os nomes, né? Porque o Senhor, o Jeová Rafá, é o Deus que cura, amém? Jeová Jirê é o Deus que prospera, né? Adonai é Senhor. Então, todos os nomes de Deus, na verdade, eles falam de um atributo de Deus, né? Daquilo que Deus ele opera, aquilo que Deus faz na vida, nas nossas vidas, faz na humanidade, né? De toda necessidade. E eu fico maravilhado quando a gente começa a pensar sobre isso. E os atributos de Deus, queridos, é algo muito importante, porque os atributos de Deus são as qualidades do caráter divino de Deus. Eu vou dizer novamente que isso é importante para nós entendermos. Os atributos de Deus são as qualidades do caráter divino de Deus. E para o cristão não há nada mais importante do que conhecer a Deus. Aleluia! Nós precisamos conhecer a Deus. E conhecendo os atributos, nós conhecemos a Deus, conhecemos a nós, conhecemos o projeto de Deus, a missão. Muitas coisas clareiam na nossa mente quando nós entendemos quem é Deus. E não há lugar melhor. Eu pesquisei uma lista ali de atributos, aí, talvez você pense assim, será que tem 10 atributos? Será que a gente consegue tirar 10 atributos na Bíblia? Os atributos do caráter divino de Deus? Consegue. Acho que a gente consegue mais. A gente consegue 20? Consegue. Não, 20 é bastante já, né? Você acha que alguém consegue dar 20 qualidades sua? Pensa aí. Quantas qualidades você tem? Você consegue tirar 20 qualidades sua? Qualidade do seu caráter. E é interessante quando nós falamos que os atributos de Deus são as características, né, do caráter divino de Deus, porque quando nós partimos para o lado teológico, nós aprendemos que há dois tipos de caráter, há dois tipos do caráter de Deus, né, dos atributos de Deus. O primeiro são não comunicáveis. Nós vamos entender isso, querido, não é difícil não. Porque às vezes a gente nunca ouviu algo, parece, mas não é difícil, é simples. Os atributos não comunicáveis. Vou dar um exemplo de um atributo do caráter de Deus não comunicável. Júlio, qual é o tema da festa 7 de outubro nossa aqui dos jovens? Incorruptíveis. É um atributo de Deus, porque Deus ele é incorruptível. Posso dar glória a Deus por isso? E esse é um atributo incomunicável. Deus não comunica, está dentro dele, é do caráter dele. Ele até pode, porque ele não se vende, né? Ele é incorruptível, nada vai mudar a natureza dele, mas é um caráter, é um atributo incomunicável. Por outro lado, nós temos um atributo de Deus comunicável, e a linha do que nós vamos falar aqui hoje, que é o amor. Glória a Deus. Quem crê que Deus é amor? Amém? E Deus comunicou isso conosco, através do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Então, quando nós pensamos nisso, nós começamos a entender os atributos. Falamos, né, de cada linha desse caráter de Deus, os atributos de Deus.
E como Deus é amor, o primeiro texto que eu quero que você leia, quero pedir para você abrir aí, está em 1 João, primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, verso 8. E diz assim, irmãos, 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Quando já conhecia esse versículo? Toda a igreja. E acho que quantos versículos nós poderíamos achar o atributo de Deus, amor, esse atributo de Deus, o amor, em quantos? De Gênesis a Apocalipse. Mas eu escolhi João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 8, porque está nesse versículo o atributo de Deus e a missão de Deus no atributo. Porque se tem algo que nós que estamos aqui, cristãos, crentes no Senhor, que confessamos o Cristo, e estamos aguardando a volta do Cristo, cadê o povo que está aguardando Jesus, irmão? Amém? Estamos aguardando, se tem algo que precisa se manifestar em nós, é a imagem, nós sermos a imagem e semelhança dele. E a palavra, e esse versículo João traz para nós de uma forma muito clara, quando ele diz assim, aquele que não ama, né? Sim ou não? Como é que é o versículo? Como é que diz? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E a partir daqui, então, nós vamos entrar, irmãos, na palavra, começar a entender, e vamos falar de dois atributos. O primeiro é, um sabe, quem foi? Não manifesta nem nessa hora. O primeiro é, Deus é amor. O segundo atributo, e é muito importante nós falarmos dele, junto com o atributo amor, que é Deus é justiça. E eu escolhi, o Espírito Santo escolheu falar desses dois atributos juntos, que é impossível falarmos, é perigoso falarmos do amor e não falarmos da justiça. É irresponsabilidade falarmos do amor e não falarmos da justiça. Porque nós corremos alguns riscos, querido. E se tem algo que nós precisamos entender é que conhecer os atributos nos ajuda a conhecer a Deus. Você glorifica a Deus por isso? E não entendê-los resulta em heresias. Não entender o amor resulta em justiça, em heresia. Não conhecer a justiça pode nos levar a um grande erro, que é não entendermos a doutrina da salvação. Porque se nós, e isso é muito importante na nossa fé, se nós queremos andar com Deus de amor, eu quero que você seja sincero nessa hora, sincero, como uma criança. A Bíblia fala que nós devemos ser como uma criança. Quem pode dar glória a Deus aí? Então, seja como uma criança. Eu fico pensando, pastor, não vai fazer pega nenhum aqui não. Quantos querem andar com Deus de amor aqui? Amém, amados? Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Porque se nós não andarmos com o Deus que tem uma propriedade do seu caráter de amor, nós não somos salvos. Mas se nós não andarmos com o Deus da justiça, nós de forma alguma também seremos salvos. Mas se nós não pesarmos na balança os atributos, por quê? Porque nós temos talvez um déficit nas nossas vidas, que a gente precisa entender, na nossa fé. Porque às vezes nós achamos que Deus ele se torna amor num período, e depois, em uma certa feita, em um certo momento, e aí em uma certa hora Deus ele se torna justiça. Não, na mesma hora que Deus está operando amor, Ele também está operando justiça. Glória a Deus. No mesmo tempo que Deus está sendo incorruptível, Deus ele também está sendo misericordioso. E há uma religião hoje no mundo, o cara do Missão Impossível, como é que chama ele, irmãos? O cara do filme Missão Impossível, você é mais claro. Tom Cruise. Quem acha o Tom Cruise bonito aqui? Os machos, fiquem quietos, por favor.
Ele é desse tamanho, irmão. Tom Cruise, ó. Desse tamanho. Não é bonito, não. É a televisão que faz aquele homem ficar bonito. A missão impossível, meus amados irmãos, é uma missão impossível. O Deus da salvação não trabalhar o amor dele nas nossas vidas. Impossível. É algo... E nós precisamos entender isso nas nossas vidas, porque essa má compreensão, eu trouxe aqui o filme, e falando do Tom Cruise, para dar uma referência de mundo para você, para nós. Ele é universalista. Quem já ouviu falar dessa religião? Fala, meu Deus, você já ouviu falar de católico, já ouviu falar, né, dos crentes, já ouviu falar do candomblé, você já ouviu falar? O universalismo, pastor? Sim. Porque o universalismo, irmãos, é uma religião hoje, e não é religião de pobre, não, é religião de rico. Eles estão vivendo e eles pegam versículos da Bíblia, e eu às vezes pego crente postando frases de homens universalistas nos stories, eu fico escandalizado. Rico, irmão, verdade. Frases de homens que estão operando um sentimento de que Deus é amor. E isso acontece muito. E é engraçado que, vou dar um pequeno testemunho, vou usar a Rebeca aqui. Eu gosto de pregar, eu acho, quando eu preparo uma palavra, eu acho alguém para mim falar da palavra. Eu peguei, foi a Rebeca hoje, eu achei ela, me beirou, peguei ela e comecei a falar da minha palavra para ela. É igual eu estava falando para o Júlio ontem. Júlio, em relação a púlpito, a pregação, o cara fica bom fazendo, não tem outro jeito. Aí, se você não tem um costume, um lugar que você prega direto, que nós aprendemos isso na nossa igreja, é células. A célula é a preparação do grande pregador. Eu quero ouvir um amém nesse negócio aqui. Amado, célula é o lugar da preparação dos grandes pregadores, irmão. É o lugar. E aí eu falava, e aí eu pego alguém para mim, porque eu quero treinar a minha palavra, né, pregar, que eu pregue aqui a segunda vez essa palavra. Mas eu já dei uma pregadinha ali, entenderam o que você está entendendo? E aí eu falando para a Rebeca da minha palavra, e ela fica assim, né, toda, eu falo, você sabe o que é os atributos de Deus, Rebeca? Vem cá, Rebeca. Abri aquele negocinho que você me mostrou. E aí eu fui falando para ela dos atributos, dos dois atributos, os comunicáveis e os não comunicáveis. Então eu peguei os meus principais pontos e comecei a falar com ela. E ela pegou assim, falou, e começou a conversar comigo. Falou, não, pastor, pai, aconteceu comigo. E aí eu vou te mostrar uma frase universalista aqui, que é linda. E aí é que está o problema, irmãos. É aí que está o problema. Paz, de novo, já falei com vocês, né? Eu estava vendo stories esses dias, status no WhatsApp, na verdade, e uma pessoa tinha postado: o Evangelho é a boa nova, uma boa notícia. Aquela novidade que chega junto com um sorrisão e um abraço, trazendo paz, alegria, justiça, conforto e esperança. Então, qualquer afirmação que gere dor, medo ou culpa, mesmo que em nome de Jesus, não provém do Evangelho, mas sim de uma religiosidade maligna e perversa. E quando eu vi isso, eu falei, como assim, mesmo que em nome de Jesus, não é do Evangelho? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes no Evangelho existe sim dor, culpa, medo, e tudo isso vem junto com a renúncia. E eu falei para essa pessoa, tem que tomar cuidado com isso, porque viver para Cristo não é um mar de rosas. E o Evangelho sem renúncias, ele não é um Evangelho. E então, eu falei para ele, a sua frase, o seu texto passa a impressão de que está acariciando o pecado. E não é assim. O Evangelho, ele gera sim medo e tem que ter renúncia. Amém? Amém, glória a Deus. Vocês entenderam? Mas no texto dele tem amor, e no texto dele tem justiça. E aí que está, irmãos, nós estamos lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia.
Nós estamos entendendo cada palavra, nós estamos entendendo cada direção. Ou a Bíblia é só mais, irmãos, só mais uma leitura? Não, não é. A Bíblia é a nossa regra de fé. Né? E o Deus que nos deixou ela como manual é o Deus de amor? Sim. O texto dele está completamente errado? Não, o texto dele está meio errado. Né? Mas o problema é que para as coisas espirituais, meu amado irmão, uma vírgula diz João, no último livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, Apocalipse, uma vírgula compromete a salvação de alguém. Uma vírgula compromete, um ponto final no lugar errado, compromete. Quantos tem aí? E nós temos que ter esse cuidado no nosso coração. Então, se Deus é amor, e Deus no texto que nós lemos aqui, Ele nos coloca nesse amor, Ele fala, porque quem não conhece a Deus, quem não ama a Deus, é assim o versículo? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus nos insere, porque os atributos de Deus precisa estar em nós, e precisa trabalhar em nós. O amor, todo mundo, quantos querem um amor aqui? Quantos querem a justiça aqui? Vocês sabiam que a justiça de Deus, ela vem com um torpedo chamado, a justiça, que é um atributo de Deus, vem com um míssil chamado a ira de Deus. No atributo justiça tem a ira de Deus. E aí, a justiça está, irmãos, em Salmos capítulo 92, verso 15, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Glória a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Ele é justiça. Mas para nós falarmos disso, querido, de uma forma bem didática aqui, você sabia que o tema a ira de Deus não é muito usado nos púlpitos, né? Sim? Não é, irmãos? Quantas vezes você abre o YouTube? Porque nós somos a geração do YouTube aqui. Nós somos a geração de muita informação. Muita. Ih, meu irmão. Você me ouve aqui por pura misericórdia, mas você tem o pastor Luciano, subirá lá a qualquer hora. Pastor Luiz Hermínio. Só palavra top, ó. Quantas palavras você ouve por dia? Tem gente que ouve muita. Tem gente que ouve muita. Isso é bênção. Ouve de tudo, né? Ouve de tudo. Tudo que é interessante, abre, ouve e tal. Mas a ira de Deus não se ouve muito. Mas é um tema que está meio... E nós precisamos pregar sobre isso. Eu queria fazer isso de uma forma bem esclarecida, assim, né? Bem clara. E para nós entendermos isso, nós vamos aqui trazer no nosso coração, eu quero fazer uma pergunta. Quem matou Jesus? É uma pergunta boa, teológica. Pergunta boa. A gente podia fazer aqui uma votação, né? Entre os lados, assim. Quem vocês acham que matou Jesus? Aí nós podemos falar, foi os romanos, mataram Jesus. O prego que fincou nele foi de Roma. O chicote foi de Roma. Né? Nós podemos falar, não, foi os saduceus, os principais da sinagoga, que por muitas vezes tentaram matar Jesus. Empurraram Jesus aqui, tentaram pegar Jesus ali, fizeram uns artimanhas, né? Entendendo a Bíblia, nós podemos ir para essa vertente. Podemos dizer que foi o povo. Estava lá, Jesus sendo de frente o Pôncio Pilatos, e aí, o que eu faço? Ele perguntou, o que eu faço então com Jesus o Nazareno? E o povo gritou, crucificam, crucificam. Nós podemos dizer que foi. Podemos dizer, né, muitas coisas. Mas quem matou Jesus foi o pai dele. Deus entregou o filho. E isso é, irmãos, impactante.
E se isso não faz o nosso coração tremer, e em 2 âmbitos do caráter, se isso não faz o nosso coração se compungir em amor, se isso não faz o nosso coração tremer em justiça, por causa da ira de Deus, nós estamos com um sério problema de informação, de conhecimento nas nossas vidas. E eu penso que muitas vezes a igreja que está, uma igreja, né, irmãos, eu quero dizer que, né, a igreja está aí, no mundo, mas ela não é do mundo. Mas essa igreja, irmãos, às vezes ela está muito reclamona, porque está lhe faltando entendimento disso. Quando a igreja ela está, irmãos, triste, não há alegria de pregar o evangelho, não há alegria de estar nos cultos, nas assembleias, não há satisfação. Eu li algo hoje, né, é outro assunto no livro que eu estou lendo, que me impactou. A Vanessa me prestou esse livro, eu queria muito ler ele, tem muito tempo, chama Manso e Humilde, fala do coração de Jesus, e ele trata dessas coisas de que, se há um problema na igreja, esse problema está em não conhecer a Deus, e não conhecer a Deus é não entender os atributos, não entender quem Ele é e o porquê Ele fez cada coisa. E se o próprio Deus, Ele matou o seu Filho, e Ele matou o Filho, irmão, genuíno, Ele matou o nosso irmão mais velho, amém ou não? Ele matou o filho bom, meu Deus, e deixou os miseráveis vivos. Vocês já pensaram nisso? Ele matou o digno, ele matou o santo. Deus matou quem era bom. E esse Deus, quando ele entrega Jesus na cruz, porque quando perguntam, né, a gente tem essa pergunta, quem matou Jesus, e o próprio Cristo, ele fala que ele mesmo se entregou, ele mesmo se entregou. Mas nós sabemos que a vontade, o Cristo, ele queria fazer a vontade do Pai, e quando Cristo se lança na cruz do Calvário, irmãos, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Quando Deus olha para Cristo na cruz, Deus vê uma bola de iniquidade lá. Ele não vê mais o seu Filho, Jesus. Ele vê os pecados da humanidade, aquele emaranhado de pecado estava na cruz pregada, irmãos. E aí, esse Deus, ele precisava, meus amados irmãos, ele tinha que punir, porque Deus é justiça. Ele precisava então trazer a punição, a ira de Deus, né, como um atributo do seu caráter. Deus, ele precisava dar uma resposta para os pecados, e a justiça dá a sentença. A justiça de Deus dá a sentença. Qual que é a sentença? A ira de Deus. E eu vi o pastor Paulo Júnior pregando isso, e ele disse, ele faz uma ilustração, ele fala assim, ó, você quer entender como Deus, como é a ira de Deus, como é impactante, pensa no tamanho do sol. Quem, né, estudou um pouquinho, o sol é grande ou não, irmãos? Agora você pensa o sol 1000 vezes maior, e esse sol pegando fogo com toda a sua potência, a sua força, ela vem, irmãos, a bilhões de quilômetros por hora contra a terra, e ele vem para arregaçar, porque é a ira de Deus, irmãos, contra o pecado é algo fulminante, é devastador, é para acabar com tudo, porque nós estamos falando da ira. E aí, irmão, quando está chegando perto, vem um muro que não é maior, é grande também, é poderoso também, mas não é maior, mas um muro se coloca, e aí esse solzão vem, esse asteroide, pá, bate no muro, e estralhaça o muro, irmãos, acaba, não sobra nada do muro. Isaías 53 fala desse muro, não sobra nada, mas não cai um resquício na terra, no mundo,
Porque Jesus, ele abriu o seu braço direito, abriu o seu braço esquerdo, e ele disse: eu suporto, eu aguento, eu vou pagar o preço. E ele se opôs ao Pai, porque ele se tornou a maldição, nós conhecemos, né? Bem a história. E ele se tornou a maldição ali na cruz do Calvário. Essa ira de Deus é um míssil, irmãos, teleguiado para a cruz, para um instrumento chamado madeiro, o lugar aonde deveria se colocar os pecados. E Isaías 53, no verso 10, diz isso para nós, aonde fala que foi do agrado de Deus moê-lo até enfermá-lo. Foi Deus que matou seu filho. Falando de justiça e falando de amor, os atributos do coração de Deus. Deus, ele abomina tanto, irmãos, odeia tanto o pecado, que nem o filho dele ele poupou. E você sabe por que ele não poupou Jesus? Porque há um outro atributo de Deus: santidade. Aleluia. Vocês estão vendo como nós vamos entendendo Deus? Porque Deus, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar os seus atributos, quem ele é. E aí, por causa da santidade, Hebreus capítulo 1, verso 13, fala assim, Abacuque, do primeiro capítulo, no verso 13, fala assim, tu és tão puro de olhos, que não pode contemplar o pecado. Ei, meu Deus. Deus, ele é tão puro, diz Abacuque, de olhos, 1,13, para quem está anotando ou procurando, de Abacuque, que ele não pode contemplar, Deus não pode olhar o pecado. Só que nós, irmãos, temos dificuldade de entender a cruz de Cristo, o Pai matando o Filho, Jesus. Nós temos dificuldade de entender isso saindo do coração de Deus. Parece para nós uma maldade, mas quando nós entendemos os atributos de Deus, a totalidade da missão, porque Deus, ele não poderia ser bom e depois ele ser mal. Não há maldade em Deus, isso é heresia, que eu falei aqui agora. Mas Deus, ele não está, irmãos, aqui conosco, lá na sua vida, assim, tem alguns argumentos da nossa geração. Deus sabe, ele sabe, quem acha que Deus sabe aí? Está lá, né? Sei lá, apareceu um momento, né? Não sei, um negócio, aí o cara fala assim, Deus conhece o meu coração, e conhece, por isso que Jesus morreu por nós, porque ele conhece o nosso coração, porque a gente tem isso, irmãos, a gente tem isso. Agora essa palavra é para nos constranger, essa palavra é para fazer a gente chorar, porque a gente dá desculpa para Deus o tempo todo, irmãos, para pecarmos. Mas Deus, ele abomina o pecado. Não anda fácil, queridos. Ser igreja não anda, porque a normatização do pecado está aí. Está aí, irmão. A normatização. E aí eu prego algo aqui para vocês, e eu me sinto devedor também. Eu estava assistindo essa semana, tem coisa que eu não tolero. É bom que a pastora falou um exemplo. Eu vou contar aqui, por exemplo, ontem, eu já coloquei a pastora de banco. Vocês sabiam disso? O Everton, ela era do louvor lá em Patos de Minas, chegou atrasada. Irmãos, eu falei para ela, você está de banco. Coloquei a pastora de banco. Irmão, a mulher chegava com 4 filhos, irmãos. Meu Deus, a misericórdia quero. Hoje a gente ri, irmão, mas foi difícil essa época aí. Deus não suporta
o pecado. Nós só somos salvos porque Jesus, Ele suportou os nossos pecados na cruz do Calvário. E nós damos desculpas o tempo todo, irmão. Nós estávamos discutindo lá em casa, e a pastora falou, porque o Marco quer que todo mundo seja santo. Eu falei, uai. E aí eu passei o quê? Uai. Irmãos, se vocês tiverem um pastor que vai passar a mão na cabeça de vocês, na dificuldade que vocês estão tendo, manda esse pastor embora. É fraude, irmãos. Não, o pastor, ele está querendo demais. Queridos, nós não estamos falando de pastor, de homem, nós estamos falando de Deus. Agora, aquilo que os pastores estão cobrando, não é, irmãos, não é aquilo que o pastor está vivendo. Ah, deve querer santo. Não é, irmão. Não é a mesma luta, a mesma guerra, talvez não é a mesma crise, porque ele tem uma crise maior. Sofre do mesmo jeito, mas nós precisamos tomar consciência que Deus, Ele abomina o pecado. Os seus olhos são tão santos que Deus não consegue nem contemplar o pecado. É isso é Deus. Ele não pode, Deus não se mistura, não é do caráter dele, não é da natureza dele, ele nunca vai conseguir. Ele não faz parte das coisas deste mundo, ele não faz parte com o pecado. E aí, irmãos, ele, o Filho, o Espírito Santo fizeram um trato. O Espírito Santo iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o Filho dele viria para morrer em nosso lugar, porque nós não dávamos conta de viver a santidade de Deus. Então nós precisamos hoje abrir o nosso coração, entender isso que, irmãos, Deus não suporta. Por quê? Porque o outro atributo de Deus, Ele é santo. Quantos pecados foram precisos para Adão e Eva serem expulsos do paraíso? 10. Eles pecaram, irmãos. Eles idolatraram, não falasse diante de mim. Eles roubaram, eles mentiram, Não, irmão, foi só um. Eles foram expulsos porque eles cometeram um pecado diante de Deus. Coitado deles, Jesus não estava lá. Eles foram expulsos, querido. É o que é, isso é o necessário para Deus não mais coabitar diante dos homens, né? O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus não pode conviver com o pecador, senão pelo filtro da cruz do Calvário e do amor de Jesus, do sacrifício de Jesus. Não pode e não vai. Mas vai chegar uma hora. Então nós estamos hoje diante dessa misericórdia, dessa graça, mas nós estamos diante dela até quando? Meu irmão, nós estamos diante dela até quando? E aí a gente começa a entender algumas coisas. Jesus estava na cruz e ele diz uma frase. Ele diz, Rabi, Rabi, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Acabou, irmão. Olha que declaração. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sozinho. Jesus ali viu a separação que era nossa, o muro da inimizade nosso, o precipício que era nosso. A gente fez aqui escola dominical, curso de tantos cursos, né? Lá na revistinha estava nós em cima de um monte, aí tinha um abismo, aí no outro, o abismo é o pecado, do outro lado, não tinha essas ilustrações? Essas ilustrações não podem sair do nosso coração, são verdadeiras, né? E Jesus disse, eu estou sozinho. Deus, ele faz uma pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? E aí Deus poderia responder, há uma resposta para isso? E Deus poderia dizer, porque você se fez pecado.
E ele poderia dar essa resposta para o filho bom, o filho que nunca tinha pecado e não pecou. Para Jesus, ele podia dar essa resposta para Jesus, porque você se fez pecado. E eu falei uma frase para o pastor Leandro, que eu fiquei pensando, mas eu vou falar aqui, e é atual essa palavra para nós, principalmente os jovens vão entender bem aqui. Deus não passa pano para pecador. Eita, irmãos, isso faz a gente tremer. Deus não passa pano para as nossas desculpas. Deus não passa pano para os nossos desejos, as nossas inclinações. Deus não passa pano. Mas da mesma forma que essa justiça matou Jesus, por que ele matou Jesus? Porque Deus é amor. Ele sacrificou um filho, o melhor for. Quantas pessoas será dar, hein? De Adão e Eva, até o último bichinho que vai nascer? Quantas será? O Brasil tem 206 milhões de pessoas que estão, que estão aqui. Você imagina quantos brasileiros já nasceram, já morreram? E aí, no mundo inteiro, quantas pessoas? Irmão, e esse povo tudo, não dá Jesus? Ah, meu Deus! Não dá, irmão, não dá Jesus. Mas Jesus matou, sabe por quê? Porque ele matou o santo, porque nos seus atributos ele também é amor, e esse amor incondicional morreu até por quem não valia nada. Sabe que é muito forte falar que a gente não vale nada? Quem acha que é forte, irmão? Nasça de novo então. Está escrito sobre nós isso. E aí, então, Jesus, ele se fez pecado e Deus despeja a ira, matando o seu filho, e com isso, os nossos pecados, revelando assim o seu atributo maior, ou o seu atributo, o seu amor pela humanidade. A cruz não é um show de terror, a cruz é uma demonstração de amor. E agora que você glorifica a Deus, irmãos, exalta o Senhor, você fala aí palavras de adoração. Não é, irmãos, não é um show de terror, é uma demonstração do amor de Deus, é uma demonstração da graça, da vida de Jesus, é uma demonstração do perdão de Jesus. E aí Jesus lá na cruz do Calvário, ele fala, está consumado. Jesus diz, eu terminei esta obra, está consumado. E ele diz, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. A representação do pecador estava nele na cruz. Ele estava entregando, ele estava morrendo, ele estava dando o seu último suspiro. E quando ele fala, está consumado, e ele diz, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. O Filho, amados, a nossa representação, ele, ainda que todo o pecado do mundo estava, porque às vezes nós estamos aí, dando poder para o diabo, dando autoridade para o diabo, acontece alguma coisa, o diabo está aqui, a cabeça dói, é o diabo que está na minha vida, e ao diabo, amados, Jesus está dizendo para nós, que nada está fora, nem aquele que está, irmão, contendo, toda a maldição, todo o pecado, toda a desobediência, toda a prostituição, todo o mal, tudo estava em Jesus, mas ainda assim, nada foge da mão do Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem um atributo, e é soberania. Meu irmão, Ele é soberano, e esse atributo de Deus, meu amado, você tem que colocar no seu coração, Ele é poderoso para fazer, infinitamente mais. E aqui, diante desta palavra, que nós já vamos encerrar, sobre o amor de Deus, a justiça de Deus, sobre um Deus santo, um Deus de misericórdia, mas um Deus também que não passa pano, meus irmãos, um Deus que é soberano, Ele é poderoso, daquilo que você tem sido fraco, indiferente, com as coisas espirituais, Ele é soberano, nada foge das suas mãos, aquilo que Deus fez, Ele começou e vai completar na sua vida, diz Paulo.
ele vai terminar na sua vida. Sabe quais são as sombras? Qual é a escuridão que você tem, irmãos? Qual é a dificuldade, sabe, de se lançar a Deus, de se tornar um filho igual a Jesus para Deus? Essa é a proposta. E nós voltamos para 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. E eu tinha que lembrar o versículo. Meu Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diante disso tudo, de ouvirmos esta palavra, de ouvirmos o que está nos impedindo de nos tornarmos o filho semelhante a Jesus para Deus. Isso é maravilhoso. Deus deu toda a condição para nós. Ele deu Jesus para que nós pudéssemos ser como Jesus, refletirmos Jesus, termos a santidade de Jesus, irmãos, a obediência de Jesus. O que tem nos... Qual é a nossa dificuldade? Qual é a tua dificuldade? Qual é a sombra? Qual é a nuvem? Qual é o peso? Quem é o seu Senhor? Quem de fato te obedece? O que tem se interposto entre você e Deus? Se aquilo que era barreira, Deus já arrancou com o sacrifício de Jesus. O seu sonho de ser a filha, o filho de Deus, o que está te impedindo? É uma aliança terrena? Alianças terrenas? São coisas terrenas? É um amor? É um desejo? É o que, queridos? É o que, irmãos? Nós precisamos refletir nisso, parar de pensar sobre isso. É uma inclinação que eu tenho, é um desejo, é o meu orgulho. Orgulho faz isso. Orgulho derrubou um querubim, irmãos. O orgulho derrubou alguém que, alguns falam que é, outros falam que não é. Isaías 24, diz que ele era um sinete da perfeição. Eita! Quem já te chamou de sinete da perfeição? Se você me chamar de sinete da perfeição, eu não acho bom não. Diz que ele era, irmãos, mas ele caiu por causa do orgulho. E nós somos a igreja. O que te deixa triste como igreja? O que a igreja te entristece? Porque podemos ser pecadores e falhos aqui, mas vamos lá? Aquele que nos comprou não é. Ele é merecedor da nossa fidelidade. Ele é merecedor da nossa alegria. Ele é merecedor do nosso trabalho. Ele é merecedor da nossa adoração, irmão. Você lutou, brigou, bateram na sua cara, lá na sua casa, te esbofetearam, cuspiram em você. Você saiu triste da sua casa, veio, te humilharam, te chamaram de tanto de trem. Você veio, mas no meio do caminho tem uma luz, querido. Tem uma luz, se chama Espírito Santo. Ele vai soprar lá no seu coração e dizer assim, ó: ele sofreu tudo isso para fazer você subir até o Pai. E aí a gente ouve, ele fala: não há capacidade de eu ficar triste diante desse meu irmão, não há capacidade de eu me entristecer, não posso abandonar a fidelidade. Eu não posso reter a minha fidelidade, porque eu não estou recebendo dos homens aquilo que eu acho que eu mereço. Isso é importante. Isso é muito importante. Às vezes nós deixamos de fazer para Deus, porque alguém não está fazendo aquilo que você acha que deveria ser feito. Nós tivemos uma situação dessa na família, nós conversamos sobre isso. A nossa alma, ela se engana, querido. E aí, foi uma pessoa que nos desabonou, foi uma pessoa que a gente não viu nela aquilo que a reciprocidade que a gente queria, que às vezes nem é o que a gente merece, irmão. Às vezes, né? Que a Bíblia fala, qual que é o maior mandamento? Quinta-feira nós falamos disso, amar a Deus. E qual é o segundo semelhante? Como? Aí é que está.
Então a gente crê na palavra a ponto de dizer assim, ó, eu não estou me sentindo muito amado nesse negócio não, mas a Bíblia fala que o semelhante a amar a Deus é amar a Ele do ponto que eu quero ser amado. Então, eu vou praticar em obediência a essa palavra até que isso se cumpra também na minha vida. Ah, meu Deus! É isso que nós temos que olhar para a palavra, entender e trazer, e com isso tudo que nós fazemos, trazemos a bênção daquilo que começou esse culto, porque Ele é o portador das bênçãos. Salmo 68, verso 19, porque Ele é o portador das bênçãos. Aquilo que não tem acontecido nas nossas vidas é porque, meu irmão, nós não temos perseverado naquilo que Ele tem nos mandado fazer. Mas Ele está aqui esta noite, o portador de bênçãos. E Ele quer alinhar o nosso coração.